Olá, boa noite. Você está sendo envolvido pelo amor de Deus. Estamos no meu segundo vídeo desse canal e espero que o Senhor te abençoe. Mais um devocional. E hoje a gente vai no livro de Salmos, capítulo 1. Vamos lá. Eu vou abrir aqui, vamos iniciar a nossa oração para Jesus nos abençoar e abrir nosso entendimento. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, obrigada por este dia, obrigada por essa noite, ó Pai. Obrigada por essa palavra que o Senhor vai nos dar agora. Peço, Senhor Jesus, que o Senhor abra primeiramente os nossos corações, nos dê entendimento e sabedoria da sua palavra. Que sua palavra, Senhor, possa entrar como uma flecha de amor e bondade, Senhor. Nos dê entendimento, pois sem o seu entendimento nós não somos nada. Então, Senhor Jesus, mais uma vez eu te peço que o seu Espírito Santo esteja conosco, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E vamos ler. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, se a gente for ver, isso aqui é um versículo muito forte, é um versículo, né, de ensinamento. O que eu aprendi quando eu li, né, esse versículo pela primeira vez? Eu nunca tinha lido. E não foi a primeira vez, mas na primeira vez que eu li, aquilo me tocou muito forte. Porque Deus fala aqui, né, que bem-aventurado, ou seja, aquele que tem tudo de bom do céu, algo divino, né? Então vai ser tudo do bom e do melhor que vai vir da parte de Deus. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, os ímpios, eles não têm Deus, né? E o que a gente aprende é que antes da gente tomar uma decisão, a gente tem que ir pedir o conselho do Senhor. E Ele sabe o melhor para nós, mesmo Ele falando não, ou Ele falando sim. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, assim, não é muito bom, na verdade, assim, Deus não recomenda que a gente peça o conselho dos ímpios, porque nem sempre é aquilo que realmente precisamos e nem sempre é aquilo que se encaixa no propósito de Deus. Então tome muito cuidado, você que gosta de ficar escutando os conselhos das pessoas. Primeiro pergunte ao Senhor, em oração, em secreto, e Ele vai te responder da forma e da maneira que você vai escutar e você vai entender que é do Senhor e o que você tem que fazer, qual é a atitude que você tem que tomar. E a outra parte que ele fala aqui, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, quando a gente junta, né, com aquelas pessoas para ficar falando mal do outro, isso daí não é de Deus, não é legal.
Quando você faz isso, você deixa de ser bem-aventurado. Então, toda vez que chegar uma fofoca, alguma coisa, ou mesmo que você comente assim, até você chega para comentar, morre ali, ou você fala assim, fulano, não quero escutar, eu acho que não me convém. Você não vai ser mal educado, você vai falar que aquilo não agrega na sua vida. E eu creio que Deus, ele vai se orgulhar de você, porque as picuinhas, né, as coisas ruins que você poderia falar da outra pessoa, ela morreu ali. Nisso você ganha maturidade do Senhor. Isso aqui também é uma das partes que eu mais gosto, no caso, o 3 e o 4, que diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, tudo que vem do Senhor, todas as leis, tudo que aquilo que Deus deixou aqui na Terra pra gente seguir, ela é benefício pra gente. E quando a gente segue e obedece, a gente tem um prazer de correr do mal, a gente tem um prazer de fazer aquilo que agrada o coração de Deus, nós somos bem-aventurados por isso. Porque quando a gente obedece, quando a gente faz aquilo que agrada no coração de Deus, mais amigo de Deus a gente se torna. E mais perto a gente chega do céu. E a gente não corre risco que o nosso nome não saia do livro da vida, que é o propósito mais importante, né? Além da gente ganhar discípulos pro Senhor, pessoas e almas, a maior recompensa é a gente estar firmado na rocha para quando Jesus vier nos buscar, não sendo só no dia que a trombeta tocar, mas no dia que a gente fechou os olhos nessa terra. Você já pensou nisso? Se você morrer, o que você fez para Deus? Será que as suas atitudes estão agradando ao Senhor para você ter o privilégio de estar lá na Nova Jerusalém? Reflita isso um pouquinho. Essas são coisas que a gente tem que refletir todos os dias, a todo momento. Isso é muito sério. Então, que Deus possa te dar sabedoria para você rever as suas ações e seus atos. E ele fala aqui sobre a lei, né, que a gente tem que meditar de dia e de noite, ou seja, incansavelmente. Porque aqui nos dá um respaldo de que Jesus, ele não avisou quando ele vai vir, não. A gente não sabe o dia nem a hora. Então, incansavelmente, quando a gente tiver a consciência, no caso, são as horas que nós estamos acordados, pra gente meditar na lei do Senhor. E esse aqui é o que eu mais gosto, eu acho que é a parte mais bonita, né? Que ele usa aqui um exemplo como a árvore. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as folhas não cairão. Tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, porque ele deu o exemplo da árvore plantada junto aos ribeiros. Se você for parar para analisar, né? Uma árvore que é plantada perto de rios, riachos, cachoeiras e o que for, onde contém água, em um lugar tipo na cidade. Assim, no meio da cidade tem uma árvore. Essa árvore será mais verde do que essa. Essa será muito mais saudável do que essa. Essa aqui, às vezes as folhas estão secas, elas estão amarelas, as folhas caem, às vezes só tem a árvore em pé, mas não tem nada, não tem fruto, não tem nada. Porque ela não é regada frequentemente. E quando ela é plantada junto de um lugar onde está sempre sendo regada, ela está sempre sendo nutrida. Então ela sempre vai ter os frutos dela nas estações corretas. Ela vai passar por todas as estações, né?
de uma forma mais saudável. Isso é a palavra de Deus. Que se a gente todos os dias ter o hábito de ler a palavra do Senhor, de orar, de ter uma intimidade com Deus, a gente vai ser igual a essa árvore. A gente vai estar sempre nutrida, a gente vai ter sempre força, a gente vai ter sempre uma solução, porque Deus vai estar sempre na nossa vida. E tudo que acontecer, qualquer situação que acontecer, Ele vai estar com a gente e a gente vai saber resolver. Isso foi uma coisa assim que me fez pensar e eu falei, caraca, é verdade. Eu, assim, do nada, eu comparei, né? E que comparei isso na minha mente. Claro que foi o Espírito Santo, né? Porque sem a sabedoria dele, nós não somos nada. E eu fiquei refletindo, eu falei assim, cara, é verdade. Sem a palavra de Deus, sem a oração, sem a intimidade com Ele, nós não somos nada. Nós não temos o propósito. Nós não servimos pra nada. Entendeu? Então, assim, é muito mais... É muito melhor a gente ser útil, mas com todas as ferramentas. E como é que são essas ferramentas? Eu já falei. É orando, é lendo a Bíblia, é jejuando, é tendo uma intimidade forte com o Senhor. Para a gente ter a nossa recompensa, que é a salvação. O principal. E vamos para as partes finais, que é o versículo 4, e que diz assim: não são assim os ímpios, mas são como os moinhos que os ventos espalham. Ou seja, aquela árvorezinha que não tem, que as folhas estão secas, ela não tem força para ficar fixa, se vier um vento, ela vai embora. Tipo, ela cai no chão e assim vai, aí cai no lixo e ali vai sem serventia. Então é isso. É isso que Jesus está querendo dizer aqui pra gente. E o versículo 5 diz assim: por isso os ímpios não subsistirão no juízo. Ou seja, eu não tenho obras, eu não tenho nada, eu não agradei a Deus. Eu morri sem a salvação. Então no juízo não tem o que fazer. Toda a nossa oportunidade é aqui, é na terra, é agora. Então, assim, não adianta. Infelizmente, não tem outra solução a não ser buscar aqui. Fazer agora, agradar agora, orar agora, ser amigo agora. Isso serve para todo mundo, para mim, para você, para todos. É uma oportunidade única e não tem mais. E não vai ter mais. Depois que a nossa alma sair do nosso corpo, não tem mais nenhuma oportunidade. Não tem. Então pensa, reflita, você que está longe de Jesus, que já foi para a casa do Senhor, que já teve aquela vontade de obediência, que já fez, volta. Volta porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Para a gente encerrar aqui esse breve devocional, ficamos com o último versículo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, ou seja, Deus sempre vai nos conhecer, Ele sempre vai estar ao nosso lado, Ele sabe de todos os nossos atos, das nossas ações, Ele está no oculto, Ele está no escondido quando ninguém está olhando, então Ele sabe tudo Ele sabe. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, os ímpios, aquele que não acredita, aquele que não quer, aquele que não crê, ele vai morrer. Ele vai morrer. E espero que você não seja um deles. Que o Senhor te abençoe, que a nossa noite seja uma bênção. Não esqueça de curtir, ativar o sininho e compartilhar para mais pessoas serem abençoadas com essa mensagem. Tchau!